Paz do Senhor, igreja, mais uma vez. Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir diz assim: Logo em seguida, obrigou os discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entremente, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo, e começou a submergir, e clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui já visitaram o museu? Aqui, não sei se agora vai voltar a funcionar. Antes tinha estava funcionando o museu. Tinha um museu bacana ali, bastante coisa legal ali, né? Mas tudo que é lugar sempre tem um museu. E o museu é um local de você recordar as coisas que já existiram, sobre ferramentas, coisas que alguém fez, equipamentos, histórias registradas. Está ali, registrada coisas do passado, né? Logo vamos ter o nosso também, o Museu Batista Independente aqui, né? A história Batista Independente já tem um acervo de muitas coisas que aconteceu. Você já imaginou 108 anos de ministério no Brasil? Se você procurar, nós temos o livro da Suécia ao Brasil, procurar a história Batista Independente, não porque eu estou nessa denominação, mas desde me converti nessa igreja, estou há 33 anos dentro dessa denominação, mas em todas as áreas, no projeto social, trabalhamos desde asilos, seminários em vários locais, jornais, revistas, prêmios que ganhamos em várias áreas, e temos igrejas em todos os estados brasileiros, e temos convenções dentro do Paraguai, temos dentro do Brasil a Sibila, a Convenção Batista Independente de Língua Alemã, temos trabalho em Israel, temos em Uruguai, temos na Tunísia, trabalhamos com vários locais, em vários tipos de trabalhos feitos no Nordeste, meu Deus. Então nós temos muitas áreas. Quando as pessoas começaram a divulgar poços, nós já estávamos abrindo poços ali no Nordeste. Lar, cuidando de idosos e outros projetos que virão dia após dia, amado. Mas o museu, até mesmo as pessoas brincam assim, né? Quem gosta de passado é museu. Não é isso? E eu gosto bastante de coisas antigas. E as pessoas falaram assim, que o melhor marido que alguém pode ter é um arqueólogo. Por quê? Quanto mais a esposa fica velha, mais ele gosta.
Amém? É um arqueólogo. Quanto mais velho, mais ele gosta. Mas as coisas antigas, ele tem um grande valor, traz uma grande história, né? E pessoas assim que, sabendo que eu gosto de bastante coisa antiga, ele conversando comigo, diz assim: olha, eu tenho algo lá de 80 anos, e eu vou te dar para você, é uma relíquia. E eu fiquei interessado, né? 80 anos, estava ali, e eu, mas o que é? Depois da conversa, o que é que você vai me dar? Falou assim: a minha sogra. Falei, brincadeira, né? Mas o camarada estava querendo. Sogra é benção, amado. Amém, amados? A minha sogra é benção. A tua sogra é benção, não é? Ué, por que não é benção? Se não é tua sogra, você não tinha teu marido, não tinha tua esposa? Não é verdade? Ela não é benção. Eu vi algo assim: quem maltrata a sogra é a mesma coisa que de cuspir no útero de quem gerou a sua esposa, seu esposo. Tem que abençoar. Em nome de Jesus, amém? Se você não fazer isso, começa a abençoar a sua sogra, viu? Só ouvi 2 amém. Amados, então, essa questão de museu, as pessoas vão e olham. Agora eu quero que você olhe para trás. Não olhando a igreja como museu, porque a igreja não é um museu. Porque a igreja hoje tem pessoa que está vivendo como a igreja fosse um museu, olhando o passado, assim, como era bom aquele tempo que eu me converti. Oh meu Deus, como era maravilhoso a igreja primitiva, como era isso, era bom, como era isso, mas aquilo. Amado, Deus é o mesmo, Deus não mudou. A mesma coisa que Deus fez na igreja primitiva, fez na época que você se converteu. Ele é o mesmo Deus que continua a fazer a mesma coisa. A igreja não é um museu, a igreja registra a história que marca a nossa vida, mas ela continua, é algo mais moderno, porque Deus não é ultrapassado, Deus é atual. As obras que Deus faz é algo atual. E quando nós olhamos aqui nessa passagem, amado, nesse texto, nós vemos algo sobrenatural. E eu quero intitular essa palavra nessa noite: multiplicando a fé para viver o sobrenatural. Multiplicando a fé para viver o sobrenatural. Amado, Deus convida cada um de nós para viver o sobrenatural. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te convida para viver o sobrenatural. Sobrenatural, amado, é algo acima do natural. É você desfrutar de algo tremendo, não somente ler o que está escrito na Bíblia, porque o que está escrito na Bíblia vai acontecer também na sua vida. Desde o dia que me converti, eu comecei a ver umas coisas muito doidas no livro de Atos dos Apóstolos. E eu perguntei para o meu pastor: essas coisas aqui é só para os discípulos ou é para nós? E ele me mostrou uma passagem de Pedro, que foi lida hoje de manhã, quando Pedro diz assim: essa promessa para vós, para os vossos filhos e para todos quantos chegarem a Cristo. Eu falei: eu quero também, eu abracei, eu quero isso, eu quero batismo com o Espírito Santo, eu quero os dons espirituais, eu quero ver sinais e maravilha, eu quero ver o morto ressuscitar, eu quero ver o cego enxergar, eu quero ver o paralítico andar. E tudo isso, amado, eu já vi, já presenciei e fui instrumento de Deus para realizar esse tipo de coisa. Você tem que crer no que está escrito na Bíblia, não ler somente como uma história. Deus deixou como exemplo e dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e sou o Deus teu. Você pode acrescentar o teu nome ali, porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Jesus manda que os discípulos a passar para o outro lado. O texto de Mateus diz assim: ele obriga. Por que ele obriga? Ele fez um sinal multiplicando os pães e os peixes, e a multidão ali queria já torná-lo ele como se fosse um rei, para ser o líder deles. E ele não queria que os discípulos acompanhassem esse tipo de coisa. Falou assim, foi empurrando: vão para lá, passe para o outro lado que eu já vou, vão para lá. Mas do que o senhor vai? Não me importa, pode ir. Ele obrigou que eles fossem do outro lado. Amado, eles foram obedientes, amém? A primeira coisa, amado, que nós precisamos ser
diante de Deus obediente, amado. Aquele que não sabe obedecer, amado, ele não vai receber o sobrenatural de Deus. Desobediente está longe das bênçãos do Senhor. Desobediente à palavra, desobediente àquilo que é ministrado sobre a sua vida. A desobediência, o desobediente é como rebeldia, é como pecado de feitiçaria. Desobediente é o que a Bíblia diz, o que Deus manda. E os discípulos já obedeceram. Então Jesus já começa a falar em nossos corações nessa noite. Você quer o sobrenatural? Obedeça a palavra do Senhor. Ande de acordo com a palavra de Deus. Aonde você for, dentro da igreja, fora da igreja, seja um verdadeiro crente. Aqui dentro da igreja é muito fácil ser crente, amado. Até essa palavra crente, mudar, vamos colocar, ser um verdadeiro cristão. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Por quê? Cristão veio de Cristo porque eles andavam de acordo com os ensinamentos de Cristo. A Bíblia diz que crente até o diabo é. E ser crente na igreja é muito fácil. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O culto foi uma bênção, e ora por mim, amém. Eu quero ver você ser crente lá no teu trabalho, lá na faculdade, na rua onde você anda. Você ser um verdadeiro crente, obediente à palavra do Senhor. É isso que o Senhor está procurando de nós, a obediência à sua palavra. A Bíblia diz que o vento era contrário no meio do mar, mas isso não quer dizer que não estava ventando no início. O vento ficou mais forte, mas desde o início já estava ventando. Então, amados, tem muitos crentes que não gostam de passar por vendavais. Tem crente que não gosta de passar por luta. Lembrei agora, havia um corinho que as pessoas cantavam, passavam a cantar bastante corinho, né? Fazia um remix, ali um atrás do outro cantando, né? Ali tinha, eu me lembrei de um que dizia assim: tem crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Eu vou assobiar porque cantar eu sou, então, assobiar é melhor do que cantar. Mas para nós entrar, amados, nós não temos luta diária, sim ou não? Olha o que a Bíblia diz, que nós somos comparados como ovelha todos os dias, caminhando para onde? Para o matadouro. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora você quer não ter luta, você não quer ter dor, você não quer ter enfermidade, você não quer ter nada desse sofrimento, dessas angústias dessa terra. Eu vou ensinar você. Quantos não quer ter isso aí? Ninguém quer. Ninguém quer, porque sabe o que eu vou falar. Pede para o Senhor levar você, porque lá não vai ter mais nenhuma luta desse tipo. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, vai ter luta. Mas nós temos uma vantagem. Cristo disse para nós: eis que estou convosco todos os dias. E quem está com Cristo, ele vence. Ele mata um leão por dia, deixa amarrado o outro para outro dia, para ficar mais fácil. Porque ele é um vencedor, ele é um guerreiro. Ele está sempre sabendo que Jesus está ao lado dele, e Jesus venceu, e nós também venceremos. Ser forte. Amado, Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus subiu ao monte orar. Estava lá no monte, lá no meio, ele estava no meio da tribulação, mas o texto diz que Jesus estava vendo. Vocês não entenderam. Jesus estava vendo a tribulação que ele estava passando. Jesus estava vendo a situação que eles estavam vivendo. Então pare de reclamar e dizer: Deus não está vendo, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Deus está vendo a tua situação. Deus, Ele te ama, Ele está esperando o momento certo, amado. Olha para Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova. É exatamente no meio da tribulação que Ele está te forjando. Ele quer que você seja mais forte, que você tenha uma experiência, mas vai chegar naquele momento que Ele não vai deixar você morrer, Ele não vai deixar você afundar. Ele opera milagre, Ele desafia a lei da física, Ele anda por sobre o mar. Ele está vendo.
Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo a tua angústia. Amados, eu vejo as pessoas muitas vezes, doeu a barriga, ai meu Deus, minha barriga está doendo. Amados, olha o que Jesus passou por nós. Coroa de espinho, açoitado. Você não via Jesus reclamar. Hoje nós por pouca coisa estamos reclamando. Por pouca coisa eu não vou no culto hoje. O problema é seu, quem perde é você. Quem perde é a pessoa. Quem ganha é quem está presente. Mas valorize. Jesus está vendo. Está vendo as tuas lágrimas. Está vendo o momento que você está orando. Sabe aquele momento que você está ali e tira um balde de água, entra mais 3. É aquele momento que você ora, faz campanha e o negócio não resolve. Parece que é exatamente que quanto mais ora, mais fantasma aparece, mais assombração aparece. Aqui está aparecendo porque os discípulos chamaram Jesus de fantasma. Sabe aquele momento que você clama. Parece que vem um desânimo, parece que Ele está vendo. Ele contempla as tuas lágrimas. Mas faz um ano que eu oro em favor do meu esposo, ele não muda. Ora mais um ano. Não desfaleça na oração. Não existe oração sem resposta. Mas Ele está vendo. Amado, você já imaginou? Amado, no meio da luta, as pessoas começam a inventar crises que não existem. Sabe o que é isso? No meio da luta, as pessoas começam a falar coisas que não deviam. Você já imaginou a conversa daqueles discípulos dentro do barco? Bem que eu não queria vir, Ele nos obrigou a vir. Pedro, por que você falou que não é... Pedro, e agora que nós vamos morrer todo mundo aqui? Esse negócio de ser discípulo não está certo não. Eles murmuraram demais, amado, com certeza. Todos nós já murmuramos em situação. Eu já murmurei, você já murmurou. Quem que nunca murmurou aqui? No meio da situação? Todos nós. Somos de carne e osso. Somos pessoas falhas. Os discípulos não eram melhor do que ninguém não. E eles ali, e eram homens experientes, homens que conheciam a água, homens que tinham forças para remar, homem que conhecia aquela parte dos rios com uma palma da mão deles. Como esses caras que andam à noite sem nada nesse riozão Paraná, sem luz, sem nada, conhece cada pedra desse rio. Pedro, Tiago, João e os demais, todos conheciam. Mas chegou um momento, amado, que Jesus viu, eles não vão resistir. É esse momento que Jesus chega. Eu quero trazer uma boa notícia para você que está passando por lutas e tribulações. Deus não permite chegar em você mais do que você aguenta. Só aquela quantidade. Então, se está passando por você aguenta. Você resiste. A hora que você não resistir mais, o Senhor vai chegar. E neste momento, amados, olha os crentes em Jesus Cristo acreditando em fantasma. E não foi a primeira vez, não, amados, que eles falaram que era fantasma. Lembra quando Pedro foi preso? E a igreja lá na casa de João Marcos, orava, clamava. E o que eles estavam orando, amados? Para que a igreja estava orando? Deus, liberta Pedro, não deixa que eles venham matar Pedro. Jesus, envia teus anjos. E vai orando. Tem muitas pessoas que oram, mas na hora que a oração é respondida, nem ele crê no que está acontecendo. Porque daqui a pouco, olha o que aconteceu. A primeira vez que alguém falar assim,
foi fulano de tal que inventou o portão eletrônico. Não, quem inventou o portão eletrônico foi Deus através de seus anjos lá na Bíblia. Está registrado lá. Está lá registrado. Por quê? Olha bem. Amados, você já imagina? Imagine aqui. Pedro acorrentado de um lado soldado, acorrentado do outro lado soldado. Dormindo, tranquilamente, sabendo que o outro dia ele ia morrer. Você dormiria? O verdadeiro crente dormiria. Por que ele dormiria? Porque sabe que se ele partir para a eternidade, ele está nos braços do Pai. Tem uma cambada de crente que tem medo de morrer, amado. Tem uma cambada de crente que tem medo de falar, mas passa a morte que eu estou forte. O que é isso? Passa um arrepio, a pessoa passa um arrepio nele, passa a morte que eu sou. A maior recompensa do crente é a pós-morte, amado. Maior recompensa do crente é a pós-morte. Ah, se Jesus me levasse hoje, glória a Deus. Acabaria todo esse sofrimento, todas essas labutas da vida, e eu já começava a gozar na presença do Senhor. Tem pessoas crentes assim, eu tenho medo de viajar de avião, porque lá em cima morre. Amém, ué. Você está mais perto de Deus, já vai rapidinho ali, ó. Para que ter morte, medo? Olha o Pedro, porque o que as autoridades falaram que no outro dia ia matá-lo. Ele dormia tão tranquilamente, que quando o anjo chegou, tiveram que chacoalhar o homem para acordar. Acorda. Ele estava tão sonolento, que depois que ele andou até umas horas, que ele viu que era verdade, que o anjo estava ali. E o anjo levantou, põe a tua capa, e o portão abriu sozinho. Olha o portão automático, ó. E eu acho que é daquele motor turbo, 4 segundos, rapidinho ali, abriu. E o Pedro partiu. Para onde ele foi? Lá para a igreja da casa de São Marcos. Quando chegou no portão, a igreja estava num fogo puro, e línguas estranhas, e o poder de Deus, estava aquele movimento, e o Pedro gritando, ei, abre o portão, ei, abre o portão. Daqui a pouco saiu a criada lá e falou assim, ó, é o Pedro. Não, você está doido? Ele está preso, ó, orando, mas não crê no poder. Quem sabe você está dessa forma, está pedindo o sobrenatural, Deus está fazendo, mas você não está crendo. E um diz, deve ser o fantasma dele. Olha um crente acreditando em fantasma. Amados, ou você se converte. Tem crente que se vê uma escada por aqui, ele, eita, não vou, opa, eita, ele não passa por baixo da escada. Tem crente, se encontrar um gato preto, ele volta para trás, cheio de superstição. Vai se converter, crente. Vai tomar uma posição diante do Senhor. Ou você crê no sobrenatural. Quando ele estava ali, Jesus disse, ei, imagine andando por sobre as águas, tranquilo, ali, e um olhando, é um fantasma que está falando. Não é fantasma, não tenha medo, não, sou eu. E eles estavam duvidando ainda. Se é o Senhor. Então, no meio da luta, as pessoas começam a inventar crises que não existem. Para Deus operar o sobrenatural em nossas vidas, temos que ir até Jesus. Amados, muitos criticam Pedro, mas você não vê na Bíblia uma outra pessoa que anda sobre as águas. Ele andou pouco, mas andou. Você já andou um passo em cima das águas? Nem nadar direito, não sei, pastor, eu vou andar por cima das águas. Mas nessa noite Deus manda você pisar sobre as águas do sobrenatural na tua vida. Você tomar posse do teu milagre, tomar posse da tua bênção, você viver o sobrenatural, multiplicando a sua fé para viver esse sobrenatural na tua vida. O impossível vai acontecer na área profissional, na área sentimental, em todas as áreas da tua vida. Eu quero dizer, só aqueles que crêem no sobrenatural de Deus e quer receber, glorifica ao Senhor. Olha o que Jesus diz para aqueles que querem ver o sobrenatural. Vem, vem, vem. Muitas das vezes o Senhor, você está pedindo alguma coisa, o Senhor, vem. Será que eu vou? Se o Senhor está dizendo, vem. Algumas pessoas, líderes, perguntaram para mim o seguinte, pastor,
O senhor não tem medo da hora que o senhor chama alguém para orar, para ser curado, e não acontecer aquilo? Por que eu vou ter medo? Eu não estou falando o meu nome. Eu só estou obedecendo o que Deus manda, então eu não vou precisar ter medo. Fala em nome do Senhor e acabou. Não é para a glória sua, é para a glória do Senhor. Você está entendendo, amado? Quantas vezes Deus quer usar a tua vida para realizar o sobrenatural no outro, mas você tem medo? Jesus, vem. Para viver o sobrenatural tem que ser corajoso. Tem que andar sobre as águas. Tem que deixar de estar vendo coisinhas e ver somente Jesus à sua frente. Porque quando eu vejo Jesus, eu enfrento qualquer coisa. Eu vou avante, eu vou todos, eu falo aquilo que o Senhor manda. Por quê? Porque Ele está comigo. Pedro, por um período, andou no sobrenatural. Você percebeu? Volta atrás, logo que você se converteu, como que você era? Os primeiros anos de conversão. Amado, era coisa fantástica. A tua fé era algo maravilhoso, algo que acontecia, algo que você falava que acontecia uma coisa e outra. Você vivia o sobrenatural. Você pregava até para os postes, ali pregando a palavra de Deus. E ali você foi crescendo, pegando a idade de adolescência espiritual. E hoje você tem que ter medo de ir fazer as coisas que o Senhor Jesus manda fazer. Você tem que deixar de viver como museu, como igreja. A igreja é atual, a autoridade do Senhor que dá para você é atual. Deus não muda. Deus quer que você continue vivendo o sobrenatural desde o momento que você se converteu. Eu conversava com um irmão de uma outra denominação. Ele falava para mim assim: olha, quando eu me converti, eu fazia uns cultos embaixo do poste, pregava a palavra de Deus, enfrentava as pessoas com um facão e fazia isso e mais aquilo. E eu perguntei para ele: e hoje, o que você faz? Eu vou na igreja, sou obreiro e tal, mas você, por que não continuou fazendo o que estava fazendo? Os outros não faziam, eu também não fazia. Não, amado. Perdeu aquela essência do sobrenatural, do primeiro amor. E Deus, é isso que Deus quer, mas não importa a tua idade, não importa o tempo de crente que você tem, o Senhor quer que você cresça. Nós temos que continuar sendo um menino nas mãos do Senhor, crendo no poder do Senhor, crendo naquilo que Ele pode fazer. Amado, você não tinha dúvida, logo que você se converteu, você tinha uma fé, porque você queria imitar a fé daqueles que você estava vendo. Você cria e grandes coisas aconteceram na tua vida. Você via pessoas contar que Deus multiplicou o gás, que Deus mandou tal coisa, que Deus fez isso, e Deus continua a mesma coisa. E hoje você clama a mesa e a resposta não acontece porque você se tornou um incrédulo. Você não é um verdadeiro cristão, crente, crendo no poder de Deus para viver o sobrenatural do Senhor na tua vida. Você crê nisso? Essa semana, amados, escuta isso. Alguns irmãos que estiveram na quarta-feira aqui vão lembrar disso. Eu tenho uma casa, uma segunda casa que está alugada, que eu aluguei agora no primeiro mês, ali em Cianorte. E no primeiro mês, o meu inquilino ia me pagar o primeiro aluguel dia 20. Deu dia 20, nada. Dia 21, nada. 22, nada. 23, nada. Mandei uma mensagem. E ele começou a dizer: não, é que o pintor não terminou, e se não terminar, não sei o quê. E ali, amado, nós oramos, e eu coloquei diante de Deus: Deus, aquela casa, aquele dinheiro do aluguel, também é o teu dízimo também que vai sair dali. E eu quero, em nome de Jesus, nesse culto de ceia, levar também o dízimo daquele aluguel. Então, Senhor, o Senhor é um Deus do sobrenatural. O Senhor faça qualquer coisa na vida daquele pessoal e que eles depositem esse dinheiro em nome de Jesus. Quem estava aqui na quarta-feira viu falar sobre isso. Sexta-feira, 2h da tarde, ele me mandou o recibo do depósito que estava depositado na minha conta. E eu cumpri com aquilo que eu disse. Está ali depositado, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aquilo que é nosso,
o inimigo não vai tocar não. Esse linguajar, presta atenção, que as pessoas dizem assim, ó, tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Quem já disse isso? Não diga mais. Não diga mais. O diabo não vai fazer festa com aquilo que é seu. Não vai fazer. Lembra de Ziglague? Aonde Davi e os seus homens moravam? E quando foi destruída totalmente, que ele foi atrás dos inimigos que levaram, que queimaram a sua casa, levaram a sua família, levaram todo mundo, ele fez uma oração: Senhor, perseguirei, alcançá-lo-ei, recobrarei. O Senhor diz: alcançá-lo-á, recobrará tudo. Ele chegando no arraial dos inimigos, a Bíblia diz assim que eles estavam fazendo festa com o quê? Com aquilo que era deles. E Davi atacou, saqueou deles. Então, amado, não, isso é a linguagem de pessoas conformistas. Não diga mais, Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. O diabo não vai fazer festa com aquilo que é teu, vai devolver coisa por coisa, porque foi Deus que te deu. É isso que você tem que crer. Você tem que tomar essa posição. O diabo não vai levar aquilo que Deus te deu. E as pessoas não vão ser mal pagadoras, não vão estar não te pagando, porque aquele é um dinheiro que você vai dizimar, é uma coisa que Deus te deu. Então, amado, ai daquele que cai na mão de um crente verdadeiro, de um verdadeiro cristão. Só coloque diante do Senhor, que o Senhor toma conta. O Senhor dá um jeito em todas as coisas. Pedro por um período andou no sobrenatural. Muitas vezes nós andamos no sobrenatural. Para você viver o sobrenatural, tem que multiplicar a sua fé. Tem que sair do barco. Saia desse barco, desse comodismo. Aí você vai viver o sobrenatural. Não espere o vento para crer no sobrenatural de Deus. Não espere. Não espere acontecer aquele vento para você crer no sobrenatural de Deus. Viva cada passo sem vento, com vento, o sobrenatural de Deus. Você crê que Deus pode fazer. Não espere o vendaval aparecer para você crer no sobrenatural de Deus. Deus não nos chamou para congregarmos, mas para vivermos sobrenatural. Deus não nos chamou somente para nós fazermos essa reunião, mas Ele convidou para nós andarmos dia após dia o sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Então se coloque em pé em nome de Jesus.